Você já foi convidado para um casamento que faltou alguma coisa ali na festa? E você já foi em alguma igreja que alguém chegou expulsando outra pessoa de dentro da igreja porque estava vendendo coisas ali? Mas no tempo de Jesus aconteceu. Vem comigo. E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Hoje estou de volta aqui ao nosso estúdio. Você tem visto alguns vídeos aí que a gente não está no nosso habitat. É porque a gente está num processo aqui de mudança, eu estou sendo transferido de trabalho, então durante a semana eu estou ficando em hotel, aquela coisa toda. Mas estou conseguindo gravar em casa aqui hoje. Daqui uns dias vocês vão ver a nossa casa nova também, se Deus quiser. Mas mudança mesmo só em dezembro. Enquanto eu vou e volto todo fim de semana, só para deixar claro para você porque em alguns vídeos você vai ver um cenário diferente, um lugar diferente, tá ok? Mas vamos lá, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Isso mesmo, eu tô pedindo já há um tempão para você que está me assistindo aí se inscrever, que eu sei que tem gente que assiste aí já há um bom tempo, nos acompanha, mas não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscreva aqui, curta e principalmente compartilhe os vídeos. É o que eu peço mais aqui, é para você compartilhar, para que outras pessoas também possam aí aprender a lição da maneira simples e objetiva que a gente procura fazer aqui, tá bom? Vamos para os nossos abraços dessa semana. Como sempre, nós mandamos abraços aí para os nossos inscritos. E o abraço de hoje, ele vai para Vanessa. A Vanessa, ela está em São Desidério, na igreja de Alto Cristo. Um abraço para você, Vanessa, e todos os jovens aí que estão junto contigo. E um abraço para a Luísa. A Luísa é de Jacobina, na Bahia. Já recebemos aqui também comentários de outras pessoas aí de Jacobina. E além do abraço para a Luísa, eu reforço aqui o abraço para o pastor Ismael e família, que são aí do distrito de Jacobina, amigos que nós conhecemos esse ano. Deus abençoe você, Luísa, o pastor e todo mundo aí desse distrito abençoado. Agora eu quero mandar um abraço e aqui fazer um pedido para vocês. O Bruno, ele é lá do Espírito Santo, da minha terrinha, ele é de Viana, ele é da igreja de Marcílio de Noronha. Brunão, um abraço, obrigado por você acompanhar os vídeos aí. E o Bruno, ele está iniciando nesse trimestre um podcast da lição, o Código-Chave. Eu assisti o primeiro episódio, muito bacana, com alguns pastores, pessoas ali, líderes, para poder ajudar o jovem a compreender a lição também. Então, você gosta de podcast da lição, acompanha lá o Código-Chave. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá ok? Acompanha o Brunão lá, um abraço, Bruno, Deus abençoe vocês. O pessoal tá pedindo um abraço aqui para a professora deles, olha que bacana. Para Simone Martins, ela é professora da classe de jovens da base Summit. Eu já mandei um abraço para uma galera aqui dessa base, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. É da IASD, Igreja Adventista, de Bela Manhã, de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Olha aí, os jovens mandando um abraço para a professora deles. Deus abençoe vocês, abençoe a Simone, continue ajudando os nossos jovens. E vai um abraço para a Sala Jovem Fenomenal. Ó, os meninos aí são tirados, hein? Do Portal Caldas Novas, em Goiás. Um abraço para toda a classe. Deus abençoe muito vocês, meus saleiros e minhas luminárias. O Anderson, ele tá lá em Ji-Paraná e o grupo de jovens da Igreja Nova Jerusalém. Então, um abraço para você, Anderson, e para todos os jovens aí. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E um abraço também para Nova Venécia. Tem uma galera acompanhando a gente, da terrinha lá do Espírito Santo, os capixabas aí. Um abraço para o Arley, e para a base jovem Alfa e Ômega da Igreja do Aeroporto 1. Abração para vocês. Um abraço para o Renato e para todo mundo da Igreja de Igarapé Mirim, no Pará, PA 18. Um abraço para todos vocês aí, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E, dados os abraços aqui, que Deus abençoe vocês, nós vamos agora para a nossa lição. Vamos entrar estudando a nossa lição, que tem como título o início do ministério. Nós vamos estudar o capítulo de João 2. Dando a sequência, estudamos o capítulo 1 na semana passada. Nosso texto base está em João 2. Nós temos uma tirinha. Dá uma olhada na tirinha comigo. Nós temos aí uma moça e um rapaz. E a moça está ali estudando a sua Bíblia, está lendo, e a história que ela está lendo é Caná da Galileia, o casamento onde a água é transformada em vinho. Ela coloca ali um pensamento de Jesus transformando, e ela fala, né, se não for para casar assim, eu nem quero. O que a gente pode tirar aqui? Bom, Caná foi o primeiro milagre de Jesus. E essa jovem deve ter ali pensado, né, criado os seus pensamentos, um casamento onde Jesus abençoa, onde Jesus faz um milagre especial, mostrando que o casamento é sim algo que Deus criou, que é algo para se instituir aqui neste mundo e ter Jesus como centro. Na outra imagem nós temos um rapaz que ele está lendo a segunda parte desse capítulo
e ele está ali vendo Jesus com um chicote na mão, expulsando alguns mercadores do templo. Você conhece essa história. E ele está ali, né? Não julgo. Eu faria o mesmo, eu confesso para você que eu também. Aqui você vê também a diferença, né, do homem e da mulher. A mulher mais emocional, o homem já mais racional, aquela coisa toda, e o cara aqui também com sangue quente. Não, eu faria a mesma coisa. Bom, aqui nós vemos que pessoas estavam fazendo da casa de Deus, que o templo era a casa de Deus, um comércio. E hoje em dia, existe muita gente que faz da palavra de Deus um comércio. E muitas vezes nem é um comércio financeiro, mas um comércio de mentiras, um comércio que vai contra a palavra de Deus. Então, dentro desse contexto, que nós vamos nos aprofundar na lição, nós vamos abrir esses 2 capítulos. Essas 2 histórias são algo que não se encontra nos outros evangelhos, mas João, ele detalha isso de uma maneira muito especial. E aí, pronto para desvendar esse capítulo? Então, vamos lá. Bom, a gente lembra que no primeiro capítulo, se você leu, se você estudou, está falando ali que Jesus reuniu os discípulos. Depois que ele reuniu, ele deu início ao ministério dele. João, ele dedica 3 capítulos para essa fase inicial do ministério de Cristo. Diferentemente dos outros, que lembra que são os sinóticos, João ali, ele não detalha as tentações como os outros fizeram. O que ele faz? Ele mostra ali Caná, o casamento, a transformação da água em vinho, e ele mostra também o que acontece no templo. Ele dedica uma parte especial para esses 2 acontecimentos. Apesar de não detalhar a tentação, nós podemos ver claramente nesse capítulo o conflito entre a luz e as trevas. E Jesus, ele veio ao mundo para ser a luz do mundo. Jesus começa a desenvolver essa luz num casamento em Caná da Galileia, numa região onde ele era conhecido, que possivelmente a mãe também era conhecida, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, que Jesus, ele chega, Maria já está, Maria parece ali estar ajudando os noivos a organizar alguma coisa do tipo. Nós temos também o segundo relato que fala da purificação do templo. Agora, quando a gente pega em Caná da Galileia e Jerusalém, onde estava o templo, a gente tem que pensar na geografia. Jesus, ele caminhava muito, ele andava muito. E tudo que ele fazia tinha um propósito especial. João, ele foca nesses sinais, ele não chama de milagre, ele chama de sinais. Inclusive, esse de Caná da Galileia só está no Evangelho de João. João, ele tem muito menos relatos de milagres do que os outros evangelhos. Por que sinais? Nem todo milagre é um sinal, mas todo sinal é um milagre. Ô Beto, o que é isso? Espera que a gente vai explicar isso no decorrer da lição, tá bom? Mas então, Jesus começa o seu ministério dessa forma, mostrando que ele é uma luz. E tem muita gente que acha assim, mas esse milagre aí foi uma coisinha à toa. Não, ele tinha um propósito e tudo que ele fazia era algo especial para poder mostrar a luz que ele era para o mundo. Entendeu? Vocês lembram que na parte de domingo eu comentei que algumas pessoas podem achar que isso é um milagre, que não tem muita importância, aquela coisa toda. Inclusive, alguns estudiosos declaram que realmente não houve um milagre, que aquilo ali foi uma brincadeira, porque acabou o vinho, o pessoal teve que tomar água, aí o pessoal ficou brincando, né? Nossa, essa água está melhor do que o vinho. Satanás, ele tenta mexer de todas as formas e distorcer a Bíblia de todas as maneiras. E é claro que ele ia usar também alguma coisa para esse milagre, que não é um milagre insignificante, e a gente vai detalhar isso. A gente tem que entender qual era o contexto do que estava acontecendo. O contexto ali era o seguinte, era um casamento. O casamento ali demoravam-se vários dias, várias, até possível semanas. Imagina dar uma festa de casamento durante semanas. Em um dia o negócio já está gastando aquela coisa toda, deixa todo mundo doido. Imagina semanas. Mas esse era o contexto. E o vinho era algo extremamente importante. E aqui nós estamos falando de suco puro da uva, vinho sem fermento. Ah, Beto, mas como assim? Não sei o quê, eu não vou entrar nesses detalhes, não vou falar isso, isso não é o conceito que a gente quer trazer para a lição, mas era algo importante, tá ok? Beleza? Compreendeu? E nesse milagre, quando João termina, ele fala que Jesus manifestou a sua glória transformando água em vinho, mas como assim? Bom, esse era o contexto. Agora nós temos o problema. O problema é o seguinte, o vinho acabou. Mas como assim? O vinho acabou? Naquela época, quando o vinho acabava, o pai da noiva podia até cancelar o casamento. O pai do noivo passaria por uma vergonha tremenda, inclusive perder negócios financeiros. Era uma coisa muito importante. Então tem um problema. E esse problema, Maria pensa numa solução. E qual é a solução? Ela vai até Jesus. Maria,
ela sabia que era o Cristo. Então, quando ela tem um problema, ela vai a Cristo. Quando nós temos um problema, o que a gente faz? A gente quer resolver por conta própria. Por que não ir buscar Cristo? A Maria tinha solução. A minha solução é Jesus Cristo, é o meu Salvador. Ele vai me ajudar de alguma forma. Ela não sabia o que ele ia fazer, como ele ia fazer, mas ele iria fazer. E daí vem o milagre. Jesus fala ali para as pessoas que estavam, né, para os servos, olha, faz o seguinte, enche essas talhas de água aqui, talhas de pedra, que as águas eram para ser para fazer a purificação. Jesus manda encher, e o pessoal vai enchendo mais ou menos 600 litros de água. E Jesus transforma a água em vinho. E isso tem uma consequência. Quando o mestre Sala prova, ele fala que foi o melhor vinho que ele já provou na vida. Então, tudo teve uma sequência, e a consequência foi algo especial para aqueles noivos. E agora você deve estar me perguntando, Beto, mas você pulou um negócio aí importante. Vamos ressaltar isso daqui. Jesus chega para Maria e fala assim, mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não chegou. Gente, se eu falar um negócio desse com a minha mãe, eu tomo um tapa na boca até hoje. Mas vamos para o contexto da época. O termo grego ali, mulher, é algo extremamente respeitoso, tanto que Jesus repete isso por algumas vezes nos evangelhos. Ele estava falando o seguinte, vamos tentar traduzir aqui. Maria, mãe, é o seguinte, não chegou a minha hora. Não é o meu momento ainda. Não é porque você quer que eu vou fazer o que você está mandando. O negócio é o seguinte, você foi minha mãe, você cuidou de mim, mas a partir de agora eu tenho um ministério. A partir de agora eu sou o seu Senhor. Tanto que Maria, ela não retruca ele, ela fala o seguinte, ela olha para os servos e fala, façam tudo o que ele mandar. Ela entendeu, ela sabia o que estava acontecendo. E outra coisa, a obediência. Uma grande lição que nós podemos tirar para os nossos dias de hoje é confiar em Jesus, colocar o problema na mão dele e obedecê-lo. Pegou, meu jovem? Então, confie em Deus e obedeça, que Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós. Lembra que eu falei que sinal, João refere essa palavra diferente de milagre que os outros usam? Os sinais que Jesus mostra, que João mostra, aliás, no seu livro, eles têm o objetivo muito mais de mostrar algum acontecimento ali sobrenatural, e sim mostrar a divindade de Cristo, e sim mostrar a glória dele. E a gente entende isso em muitos milagres que nós vamos estudar ainda no livro de João. Mas dentro do capítulo 2 a gente tem uma outra história que é exclusiva do livro de João. Ele fala da purificação do templo, quase não saiu aqui, da purificação do templo no início do ministério de Cristo. Quando nós vamos para os outros evangelhos, nós vemos uma purificação no final. Os outros evangelhos, eles se referem a uma Páscoa. E ali Jesus estava no início do seu ministério, indo para o templo para uma Páscoa. João fala de 3 eventos. E a Páscoa era um acontecimento muito grande para os judeus, muito importante. Jesus chega no templo, o que está acontecendo no templo? Um comércio. O templo virou um comércio. Como tem igreja hoje vendendo aí a toalha que enxugou o suor de Jesus? Tem, pior que tem. Ali eles estavam comercializando os animais. Muitos não tinham condições de levar os seus animaizinhos, chegava lá, tinha que comprar, outros levavam os animais e eram rejeitados pelos sacerdotes, eles estavam em comúnio ali com os mercadores. Ah, não, mas meu animal tá bonitinho. Não, tem um defeito aqui, você tem que arrumar outro. Onde é que a pessoa ia arrumar? Ela ia comprar. E esse comércio acontecia em um dos pátios do templo. Quando Jesus chega ali e vê que não tinha mais um sentido de adoração, que as pessoas estavam perdendo esse sentido, que o comércio estava tomando conta, ele ali faz um rebu. E houveram várias reações ali. Os líderes religiosos, por exemplo, queriam um sinal, um milagre. Não estavam tão errados a gente parar para analisar. As outras pessoas queriam um milagre gigantesco. Isso foi acontecer depois. E Jesus, ele se refere ao templo como o corpo dele, lembra? E os discípulos foram entender isso depois, lá na morte. O templo era o maior orgulho de Israel. E Jesus fala que aquele templo ia ser destruído e se compara ao corpo dele. Porque agora o verbo encarnado, ele era o templo que todo o universo precisava. Ellen White fala que quando Jesus estava ali expulsando os mercadores, o rosto de Cristo brilhou, a glória resplandeceu. As pessoas fugiram com medo, não com medo de apanhar, mas por respeito à autoridade que ele estava impondo ali. As pessoas entenderam ali que não era um humano normal. Inclusive os líderes, segundo o livro Desejar Todas as Nações, eles percebem que ele poderia ser o Messias. Mas o orgulho no coração de perder o dinheiro, de perder a posição, eles ficaram cegos.
Então, aqui nós temos uma lição muito importante. Nós temos que nos purificar, deixar que o templo, que é Jesus, nos purifique, entender que Ele é o Messias e que Ele é o Salvador da nossa vida. Que realmente nós possamos nos purificar daquilo que precisamos. Vamos jogar fora, vamos expulsar e deixar que Jesus reine em nossa vida. Meu saleiro, minha luminária. O Evangelho de João, ele traz a palavra hora, mas em diferentes contextos. Em alguns momentos, realmente, para se referir a um horário. Em outros momentos, ele fala do estabelecimento do reino de Deus. E um terceiro fala sobre o momento da crucificação de Cristo. Dessa maneira, também, Jesus usou a palavra templo em diferentes referências. Por exemplo, nós falamos na parte de terça-feira sobre o templo ser destruído. Ele estava falando da crucificação dele. Jesus, ele usava essas coisas para tentar falar para as pessoas, para tentar explicar. E muitas pessoas não enxergavam isso. Por exemplo, tudo que ele fazia já apontava para o final do ministério dele. Jesus, ele não foi deixando as coisas acontecer e chegar na hora e falar assim, o negócio é o seguinte, vou morrer e vou ser crucificado e vou ressuscitar. Não. Desde o princípio ele mostrava algo, ele deixava entre as linhas ali, né, entre linhas, e as pessoas não enxergavam. O próprio milagre, o próprio sinal, calma aí, o próprio sinal em Caná da Galileia mostrava o sacrifício que Cristo teria que fazer lá na frente. Só que muita gente não conseguia entender esses ensinamentos. A lição traz pra gente aqui uma referência de que com as redes sociais, o que tem de gente que não sabe interpretar texto, mas não é verdade? Às vezes a pessoa coloca um texto lá, a pessoa não sabe interpretar, fala uma coisa que não tem nada a ver, não acompanha o raciocínio, ou muitas vezes nem lê. Só pega uma imagem, já faz um julgamento. Quantas vezes líderes religiosos, discípulos, seguidores, ouviram e não conseguiram compreender o que Jesus estava falando? Faltou entendimento. E essa é a palavra da nossa rede semântica. Entendimento. Dentro do contexto que estamos estudando. O que vem nessa sua cabecinha linda que Jesus te deu para ligar aí a palavra entendimento? Coloca nos comentários para mim, por favor. Quero ver, quero saber aí o que você está pensando. Eu trago para você aqui o seguinte: entendimento, libertação. Nós somos libertos da ignorância. Outra palavrinha, eu vou deixar duas: esperança. Quando temos entendimento do que Jesus ensina, do que Jesus fala, nós temos a esperança na nossa vida. Esperança de um novo reino e de todo o mal passar. As duas histórias de João 2, nós temos ali mal entendidos, coisas que não foram muito bem compreendidas. Por exemplo, o casamento. O mestre Sara, ele não sabia de onde estava vindo aquele vinho. Jesus executou esse milagre e quem viu realmente, ele sabia o contexto, eram os servos. Lembra que a Bíblia fala? Pois os servos sabiam de onde vinham. Jesus, ele agiu como um anfitrião. Ele deu o melhor para aquelas pessoas. Assim como ele quer dar o melhor para a nossa vida. Quando nós estamos com Cristo, vamos passar dificuldade, vai faltar vinho, de uma maneira figurada. Tenta entender o que eu estou falando aí, tá bom? Mas ele vai dar o melhor para a gente. Ele nos prepara o melhor. Na purificação do templo, lembra que o pessoal pediu sinais, milagres, aquela coisa toda. Jesus falou que o templo ia ser derrubado, mas em 3 dias estaria de pé novamente. E o pessoal usou aquelas palavras distorcidas para criticar Jesus, para falar mal dele. Jesus estava falando dele próprio. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. O que, para muita gente, foi difícil de entender. Na verdade, praticamente todo mundo ali, ninguém entendeu aquilo. Lembra que o pessoal pediu um milagre gigantesco, aquela coisa maravilhosa? Aconteceu quando ele ressuscitou. Só aí que muitos foram compreender. E nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida hoje. Quando a gente pega o relato de João, ele tenta mostrar, é claro, o ministério de Cristo, os detalhes da vida de Cristo, o verbo, né, o que habitou entre nós, que montou a sua tenda entre nós, mostrando o passado. Por que o passado? Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós refletimos muito, nós pensamos muito e comentamos muito sobre a morte e ressurreição de Cristo. Mas e o antes? Às vezes nós não paramos para compreender. E João traz esses detalhes. E detalhes, assim, de uma ótica diferente dos outros que escreveram os evangelhos. Todas as ações, todas as palavras de Jesus antes da sua morte e ressurreição nos trazem grandes ensinamentos. Então que nós possamos compreender, estudar a Bíblia realmente para entender, não tirar deduções, que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão e não fazer igual aquele povo estava fazendo,
que só queria milagre, mas não queria entender os ensinamentos. O maior milagre que Jesus pode fazer na nossa vida é a transformação do nosso caráter através da sua palavra. Lembra lá no comecinho, quando Jesus fala com Maria, ainda não é chegada a minha hora? Às vezes nós falamos, como eu até comentei, né? Maria queria que ele lançasse ali o reino dele. Bom, quando Jesus fala isso, ainda não é chegada a minha hora, ele sempre está apontando para o que iria acontecer. O problema é que o mundo, às vezes, não quer enxergar o que realmente Jesus fez. E nós também nos encaixamos muitas vezes nisso. O mundo, ele oferece a festa boa, as coisas boas, só que chega um momento que acaba. É dor, é sofrimento. E quem entrou para resolver esse problema lá, quem entrou para resolver algo que poderia se transformar numa grande desgraça? Jesus Cristo. Quando ele transforma ali a água em vinho e serve o melhor para as pessoas, quando ele também ali entrega vinho para os seus discípulos, ele estava falando do seu sangue, representando que o sangue de Cristo, eu comentei isso aqui já na lição, que o sangue de Cristo nos daria o melhor da nossa vida, ou seja, nos dá a oportunidade de salvação. Cristo foi lá e pagou um preço. Adão vendeu a terra, né? Passou a escritura lá para Satanás, milhares de anos atrás. Aí Jesus chega, morre, ressuscita e fala o seguinte, ó, agora a escritura da terra é minha. Ele assinou com o sangue dele. Então, todos os sinais, tudo que João mostra, estava mostrando o que Cristo faria, sem, volto a dizer aqui, sem perder a essência do que ele fez durante todo o seu ministério. Ele tinha uma missão, ele tinha um plano. E esse plano já estava estabelecido há muitos anos atrás. E ele sai da sua glória lá celestial, de rei a humano, carne e osso, divino, uma fusão perfeita para que eu e você, meu saleiro e minha luminária, pudéssemos ter a salvação. E aí, está esperando grandes milagres de Deus na sua vida? Está esperando grandes sinais? O maior milagre, o maior sinal ele já fez. Ele pode fazer muito mais, mas creia que o melhor ele já fez por mim, por você. Espero que eu tenha te ajudado a compreender a lição dessa semana. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. Um abraço, fique com Deus. Fui.